E profissionais da cadeia produtiva participaram de um tour pelas lavouras organizado pelo Sindicato Rural de Jataí para um levantamento de quebra dessa safra. O grupo se reuniu no Sindicato Rural de Jataí para percorrer áreas produtivas do município. O objetivo é levantar as condições das lavouras nesse período, que já passou o veranico mais acentuado e algumas entram em fase de colheita. Desta forma, gera uma expectativa de produtividade baseada no momento final da lavoura. A equipe segue caminho pela estrada da antiga Engopa e até a região do Bom Jardim. Na primeira parada, uma lavoura com infestação preocupante de falsa medideira. Nós encontramos uma planta aqui, ela estava com 48 vagens, sendo que 13 vagens estavam atacadas, então um índice bastante alto, em torno de 25%. É preocupante. Numa segunda área, o problema está com a variação de plantas secas e verdes. Essa área, aparentemente, ela tem menos ataque de lagartas. As folhas estão bem mais inteiras. Mas, por outro lado, outros problemas ainda surgem, como a estiagem tem provocado. São plantas que ainda estão em enchimento de vagem e outras que já poderiam estar bem próximo da colheita. E aqui a gente já arrancou duas plantas que podem exemplificar isso. Essa, praticamente seca. Aqui também outra bem seca. E as vagens praticamente anuladas. E aqui uma planta completamente verde ainda. Isso também traz prejuízo para o produtor na hora da classificação dos grãos. Com plantio escalonado em função da estiagem, que também apareceu na região no início de outubro, período que se inicia o plantio aqui, o nível de perda de produtividade varia conforme o estádio que a planta está. A gente pode perceber assim, o plantio em diferentes épocas, né? Algumas sentiram mais na questão do enchimento de grãos. Então a gente tem uma disparidade numa mesma área, talvez a mesma variedade, com uma produtividade sim bem diferente. Numa área com 3 talhões, a gente pode chutar 44 sacos, 55 sacos, 50 sacos, tranquilo. Para avaliar a condição da lavoura é preciso entrar e ver de perto, pois a bordadura em alguns momentos apresenta uma situação que não corresponde com a realidade. Nós estamos vendo aqui que é uma soja que, apesar do stand estar menor do que as outras que nós olhamos, né? Mas é uma soja que carregou bem, né? E que, veja bem, as vagens, o número de vagens, né? Estão bastantes, né? E carregado também os grãos, né? Então, uma estimativa para esse talhão aqui é uma soja de 49 a 50 sacas, né? Silomar Cabral é integrante da Comissão de Grãos da FAEG e ele avaliou o percurso como preocupante. Essa amostragem que a gente está fazendo aqui no município hoje, nós já estimamos um prejuízo aí de 20% de quebra na produção. Em áreas de solo misto, o prejuízo estimado é bem maior. Aqui a gente vai estar mostrando aqui a situação dos solos mistos, né? E abaixo de 25% de argila. Aqui a gente vai estar retratando a real situação dessas lavouras. O prejuízo nessas áreas aqui passa de 50%. Então são números expressivos que, se computado no geral do município, a gente chega ao número de 20% de prejuízo. Para os profissionais envolvidos na cadeia produtiva, é visível a perda de produtividade nas lavouras e, por isso, o produtor deve ficar atento para alcançar os recursos disponíveis para esses momentos e, assim, tentar manter-se na atividade. A gente vê visivelmente, você vê a altura está satisfatória, a folha está satisfatória, mas na questão da produção mesmo, você vai ver que o grão não encheu, a vagem está, algumas abortaram, é efeito realmente do estresse hídrico. Mesmo nas áreas consideradas boas, a queda já deve alcançar de 10% a 15%. Vamos imaginar nas outras áreas onde tem um solo um pouco mais, digamos assim, com baixa argila, né? Então, nós vamos ter um estresse hídrico assim, com maior efeito negativo. Na fazenda, Adriano Xavier está com as máquinas na colheita e já começa a ver queda na produtividade. É uma avaliação muito abaixo do esperado, né? Mas perto do ano que do acontecido, eu acho que a gente ainda tem que agradecer a Deus pelo pouco que ainda está produzindo, né? Em outros anos, ele já viveu experiência semelhante, mas nesse foi um momento mais delicado. A qualidade do grão está comprometida e Adriano ainda se preocupa com a estiagem que pode chegar agora neste mês de fevereiro. Segundo ele, é comum por aqui na região. Geralmente, fim de janeiro e começo de fevereiro sempre dá seus 8, 10 dias, que é onde o pessoal se programa. Eu, pelo menos, me programo a minha planta em cima disso, que sempre dá final de janeiro, começo de fevereiro, para despachar
a planta e a colheita, né? Mas nunca uma seca antes, né? Então vem aquela chuva boa, daí dá aqueles 10 dias que o pessoal não tem problema nenhum e depois volta a chuva normal. Então com esse problema desse ano vai emendar. Eu acredito que agora nesses dias aí vai dar mais uma semana de sol, mas se Deus quiser depois vem a chuva, né? Olha, infelizmente nós podemos dizer que os problemas estão mais acentuados do que o que de fato estava sendo comentado. A região que nós estivemos acompanhando é a parte que é considerada a melhor do município. E mesmo assim, os prejuízos são grandes.